aluna, olá aluno, bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre energia potencial gravitacional e fusão nuclear, né? Isso lá nas estrelas, né? Então nós vamos pegar esses dois assuntos, dois conteúdos que têm uma relação muito grande quando nós falamos lá de uma estrela, do aspecto de uma estrela, né? Da vida útil de uma estrela. Tá ok? Bom, então essa aula aqui ela faz parte, né, do conteúdo aí do terceiro ano da matriz curricular das escolas do estado, tá ok? E é o quarto período, né, que fala da parte de astrofísica. Então estamos falando aqui de astrofísica, tá ok? Isso desde o início do período. Então tem outras aulas aí para frente, nós já falamos muito conteúdo, né, envolvendo, né, este assunto, tá ok? Então se você perdeu, se você quer revisar, lá na plataforma Gonçalves Dias você encontra, né, todo esse conteúdo, tá bom? Todo esse material. Então muito simples, acesse a plataforma, lá tem muita coisa, né, que você vai encontrar lá pela plataforma, tá ok? Lá pode viajar pela plataforma, assistir várias aulas, né, responder os exercícios que tem lá nas apostilas, nos roteiros de estudo, né, que foi feito especialmente para vocês, tá bom? Então vamos lá falar sobre energia potencial gravitacional e fusão. Então vamos começar falando aqui sobre essa energia potencial gravitacional, né? Então no caso de energia potencial, lá na mecânica, né, você viu esse tipo de energia, né, dentro da parte de energias, né, que fala sobre energia mecânica, energia cinética, a própria energia potencial, tá certo? Então é o seguinte, energia potencial gravitacional, ela tem uma ligação com a gravidade, o nome já diz, não é? O nome já fala desta relação. Então é uma energia que tem uma relação com a gravidade, tá certo? Então essa relação que nós temos com a gravidade tem a ver com o local em que este corpo está, né? O local em que essa matéria, que essa partícula vai estar inserido, tá certo? Então, essa é a energia potencial gravitacional, né? Que lá na mecânica tem, né, a seguinte definição matemática, né? Energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura, né? Então, essa é a energia potencial gravitacional, né? Cuja unidade é o Joule, né? Representado pelo J maiúsculo. Tá ok? Então, se nós pegarmos características potenciais, né, de energia com a energia cinética, que também foi falado lá na mecânica, né, toda essa parte sobre energia cinética, nós chegamos à energia que nós chamamos de energia mecânica. É isso? A energia mecânica, que é justamente a soma, né, o somatório das energias cinéticas, né, e potenciais. Tá ok? Então, essa energia potencial, ela tem esta relação com a gravidade, certo? E falando de gravidade, né, lá no estudo dos astros, né, feito por Newton, né, dos corpos celestes, foi visto que a força gravitacional, né, que ele chamou, é dado por uma constante, né, constante universal, produto das massas, né, dividido sobre a distância média entre elas, né, o quadrado da distância média entre elas. Tá assim? E com isso, foi determinado que a gravidade ele é dado por essa constante, o produto da massa em questão sobre a distância aí ao quadrado, né? Isso quer dizer o quê? Vamos lá.
Se nós tivermos aqui, por exemplo, um corpo celeste qualquer, sei lá, um planeta, então esse planeta ele vai gerar, não é, a ação de uma gravidade em um ponto qualquer, vou chamar aqui de ponto P, e esse ponto está a uma distância aqui, sei lá, uma distância h. Pronto. Certo? Lembrando que este planeta ele vai ter aqui um raio, que vai ser o raio R, certo? Então, lá naquele ponto, nós vamos ter a ação da gravidade, né? Então, ela vai agir apontando para o centro deste planeta. É o que acontece aqui na Terra. A gravidade ela aponta para o centro da Terra, certo? Então, nos outros planetas, nos outros sistemas acontece, certo? Da mesma forma, né? Então, neste caso, nós vamos ter que a gravidade vai ser constante, a massa deste astro aqui, ó, sobre a distância aqui, ó, que é R mais H, isso é elevado ao quadrado, né? Então esse R aqui, ele é na superfície, né? O Rzão. E como a distância H não vai ser dado por R mais H. Tá certo? Vai ser o raio mais a altura. Ok? Então essa é a gravidade. Ok? Nas estrelas acontece algo semelhante. Ok? O que é isso? Então vamos supor aqui que nós temos uma estrela. Certo? Então uma estrela aqui, vamos supor que seja o Sol. Pronto. Uma estrela que nós conhecemos. Sim? Então o Sol, ele vai ali exercer nessa estrela, né, uma força gravitacional, né, uma atuação da gravidade muito intensa. Ok? Então é o seguinte. Percebam aqui na relação de gravidade que essa gravidade ela tem, não é, uma relação direta com a massa. Certo? Então a gravidade ela tem uma relação direta com a massa. E a gravidade ela tem uma relação inversa com o quadrado da distância. Isso quer dizer o quê? Que se a massa for muito grande, a gravidade também ela é muito intensa. O nosso Sol, ele ocupa 99%, né, em média, 99%, quer dizer, mais de 99% da massa de todo o sistema solar. Certo? Então o Sol sozinho, ele tem a massa correspondente do Sol, ela né, corresponde a 99%, né, um pouco mais de 99% de toda a massa do nosso sistema solar. Ou seja, dentro do nosso sistema solar, dentro do nosso grupo, né, do nosso conjunto, a estrela, o Sol que tem maior massa, logo ele vai ter maior gravidade. É por isso que todos os outros, né, elementos, né, os planetas, o conjunto de asteroides, os satélites naturais, todos eles estão sob o sistema do Sol. Então todos eles estão ali de alguma forma no movimento em torno do Sol. Ok? Porque como o Sol tem maior massa, ele vai ter maior gravidade. Certo? Aí nós vamos para cá. Se tem maior gravidade, né, eu tenho uma gravidade aqui, ó, muito grande, que é da nossa estrela. Tem uma massa muito grande, que também é da nossa estrela. Tá certo? Então, se eu estou multiplicando dois números que são muito grandes, a energia potencial dessa estrela também vai ser uma energia muito intensa. Vai ser uma energia muito grande também. Certo? Tá ok? Então, essa energia potencial dessa estrela vai ser uma coisa espantosa também, né? Tá certo? Então, a segunda relação que nós temos é a relação inversa, que é de gravidade e distância. Tá ok? Distância ao quadrado. Isso quer dizer o quê?
que quanto maior a distância, menor será a ação dessa gravidade. Isso quer dizer o quê? Certo? A estrela aqui ela é dividida em duas... Vamos dividir ela em duas formas. Nós temos aqui o núcleo da estrela, certo? Esse núcleo ficou aqui meio estranho. Então, o núcleo... Certo? E aqui a parte, né, já externa dessa estrela, né? Ali a fotosfera, a cromosfera, aquela parte mais externa. Certo? Olha o que acontece. Esta relação quer dizer o seguinte: quanto mais distante, menor é a gravidade. Certo? Então, se eu pegar um ponto próximo do núcleo, aqui no núcleo, e um ponto já na superfície, as distâncias serão diferentes. Ou seja, a distância vai ser maior na superfície, não é? Vou pegar um outro aqui, deste lado. Então, eu vou ter aqui, ó, distância 1 e a distância 2, bem aqui. Então, a distância 1 ela é maior do que a distância 2. Então, isso quer dizer o quê? Que a gravidade em 1 é menor do que a gravidade em 2. Certo? Levando em consideração aquilo que foi proposto por Newton. Lógico. Certo? Então, quer dizer que a atuação da gravidade lá naquela estrela, certo, é maior lá no seu núcleo. Tá certo? Bom, e o que é que isso tem a ver com essa estrela? Certo? O que é que tem a ver com fusão nuclear? Tem tudo a ver. Certo? Lembre-se, a estrela é um grande aglomerado de gases, né? Tem uma quantidade de gás muito grande, muito intensa. Certo? A formação de uma estrela se dá, né, lá com esse aglomerado de gás. Então, todos esses gases ali, né, uma grande quantidade de hidrogênio, ele acaba se aglomerando, certo? Sob uma força gravitacional muito intensa, né? Uma força gravitacional muito intensa, ok? Então, uma grande quantidade de matéria, né, em forma gasosa, ok? Uma pressão muito grande com temperaturas muito elevadas. Então, aí nós temos o nascimento de uma estrela, né? Desta forma que uma estrela nasce. Tá certo? E como é que ela acaba mantendo todo aquele, né, aquela temperatura, aquele brilho? Isso acontece graças a reações nucleares, né, fusões nucleares, que acontecem lá no seu núcleo. Certo? Então essas fusões nucleares elas vão acontecer no núcleo. Isso por quê? Porque no núcleo eu vou ter uma geração, né, de gravidade muito mais intensa do que na superfície dessa estrela. Certo? Então as fusões nucleares elas acontecem aqui justamente porque nós temos a ação de uma gravidade muito intensa, certo? E essa gravidade muito intensa com uma pressão, elas acabam forçando essas partículas a se chocarem, ok? Então o que vai acontecer? Vou apagar aqui esse lado para a gente entender aqui, ó. Então lá no núcleo no núcleo da estrela, acontece o seguinte. Então nós temos aqui as partículazinhas, né, que são os prótons, ok? Então aqui são os prótons. Então esses prótons eles vão acabar se chocando. Por quê? Gravidade muito intensa, né, que está no núcleo, a distância é menor, certo? Então ali a gravidade é muito grande, eles acabam se chocando. Certo? Pressão envolvendo ali todo aquele sistema. Se chocam, certo? E é o seguinte, nós temos aqui, né, a junção, né, desses núcleos, tá, ok? E no momento que eles se chocam, ocorre ali o que nós chamamos de fusão nuclear, certo? Vai ocorrer a fusão nuclear, tá certo? E através dessa fusão nuclear, nós temos aqui a liberação de energia, ok? Nós temos uma
liberação de energia. Que energia é essa, professor? A energia potencial. Lembra da energia potencial que nós estávamos falando? Energia potencial, gravidade muito grande, nós temos ali uma massa muito grande, porque é uma grande quantidade muito grande ali de matéria que está se chocando, ok? Então nós temos a liberação dessas energiazinhas aqui, ó, tá certo? E nós temos também a liberação aqui de um outro próton, certo? Então chocou, certo? Formou aí um isótopo aí do hidrogênio. Tá ok? Então essa partícula vai se chocar com outra semelhante a essa, certo? Então elas vão se chocando até formar. Nós temos a formação do hélio e a liberação de energia, não é, lá do seu núcleo. Tá ok? Então liberação de energia, tem uma liberação de radiação gama, certo? A liberação de radiação gama, ok? Que é justamente as ondas, né, radiação de ondas eletromagnéticas que acabam sendo irradiadas aí. Isso acontece lá no seu núcleo e isso leva algum tempo para poder chegar na superfície. Chega de que forma, professor? Muito simples. Isso chega em forma de convecção, certo? Então nós temos aqui, ó, a ida de toda essa energia do núcleo até a superfície se dá por forma de convecção. O que é a convecção? Muito simples. Nós temos baixa densidade e uma alta densidade, certo? Então, na baixa densidade é quando eu tenho temperaturas muito elevadas. E na baixa densidade é quando eu tenho temperaturas menores, tá ok? Então é o seguinte. Próximo do núcleo, como está mais quente, né, a situação, então esta massa ela vai se mover para a superfície. E uma massa que está aqui, como ela está com temperatura menor do que a do núcleo, ela vai se mover para baixo. Então essa é a convecção. Então vai ficar fazendo, né, esse ciclozinho de convecção, tá ok? Então, quando chega aqui fora, ela acaba sendo irradiada, né? Isso em forma de luz e calor e de ondas eletromagnéticas e por aí vai. Tá ok? Então, isso é que acontece lá na estrela, certo? Uma outra característica que a gente vai ver na estrela vai ser justamente um equilíbrio hidrostático. O que é isso? Lembra que a estrela é formada por gases, certo? Então, para que a gente tenha o seguinte, né? Uma força gravitacional muito grande apontando para o centro. Então, todo esse gás, toda essa matéria, a tendência dela é ser comprimida no centro, tá certo? Mas o próprio gás, ok? Como é composto por partículas, ele vai ter ali o seu comportamento interno, né? A sua energia interna, certo? E como ele está ali numa temperatura muito elevada, a tendência é que ele se expanda. Então nós vamos ter aí, ó, o gás se expandindo, certo? Por características internas, né? Por comportamento dessa matéria. Porém, nós temos a força gravitacional agindo para o centro. Então ali vai criar uma zona de equilíbrio, certo? Que nós chamamos de equilíbrio hidrostático, tá certo? Esse equilíbrio hidrostático é alusão aí ao fluido, né? Já que nós estamos falando de um gás. O gás é um fluido. Tá certo? Então, para que essa estrutura ela tenha esse equilíbrio, né, que na verdade ela vai ter esse equilíbrio justamente por conta da ação dessas forças, né? Nós temos aí uma apontando para fora e outra apontando para dentro. Tá ok? Bom, então, gente, é dessa forma que acontece nas estrelas. Essa é a relação entre a energia potencial gravitacional e a fusão nuclear que acontece no interior dessas estrelas. Tá ok? Então, se você tiver alguma dúvida, né, você já sabe, pode assistir novamente essa aula. Você vai encontrar lá na plataforma Gonçalves Dias, né, essa aula aqui de hoje e outras aulas, além de todo o material, tá bom? Então vocês podem pesquisar também em outros materiais, procurar nos livros
e também pesquisar lá na internet. Tá ok? Bom, então, com isso eu finalizo a aula de hoje e até a próxima.